Então, esse All-América tem uma história interessante porque eu não estava cotado para ir nesse campeonato, eu não fazia parte da equipe do All-América. De repente apareceu essa oportunidade. Eu já estava treinando, já vinha treinando porque eu tinha participado do Campeonato Brasileiro, né? Fui vice-campeão. Estava um pouco desanimado porque tinha perdido, tinha sido vice, estava aquele desânimo e de repente apareceu essa, assim, digamos que, assim, a notícia mesmo foi triste porque um acontecimento que ninguém esperava que iria ocorrer, né, que foi o ataque às Torres Gêmeas. Aquilo ali fez com que alguns atletas da equipe que estavam escalados para ir desistissem, e aí eu acabei indo no lugar de um deles, né? Peguei a vaga ali, fui e, assim, eu estava treinando, mas não estava treinando como se eu tivesse programado para lutar mesmo. Eu estava treinando, aproveitando ali aquela energia que eu tinha treinado para o Campeonato Brasileiro, né? Não estava treinando especificamente para aquele evento. Tinha 19 anos. Aí foi meu primeiro campeonato nos Estados Unidos. Cheguei lá, tudo diferente, Nova York. Assim, primeiro campeonato grande mesmo, assim, que tem participação de diversos países. E aí cheguei lá, eu esperava assim que eu ia dar meu máximo, mas eu não sabia se eu ia ganhar ou não. Eu não tinha me preparado para aquele campeonato. Tem aquele medo normal de, assim, acho que não tem atleta que lute sem medo nenhum. Todo atleta tem aquele frio na barriga. Mas, por outro lado, como eu não estava escalado para aquele evento, eu não tinha aquela pressão em ser campeão. Eu acho que isso acabou me ajudando um pouco. Tanto é que eu lutei, assim, eu acho que foi o campeonato que eu lutei mais leve, né, que eu consegui me desempenhar melhor nessa questão de não ter que provar nada, não ter nenhuma obrigação. Eu com 19 anos ali, faixa marrom, né, não era graduado e num campeonato daquela grandeza não tinha aquela pressão de ter que ganhar. Mas aí depois, aí tu ganhou, né? Tu foi campeão e depois teve a festa, né? Sayonara Party de noite lá. Eu lembro que o Kancho te chamou, né, pra falar contigo. Ele falou que tu poderia ser campeão mundial. Tu lembra disso aí? Lembro. E aquilo lá me marcou, né? Porque, assim, meu sonho era ser campeão mundial. Eu, assim, na verdade, pra falar a verdade mesmo, eu não imaginava que com aquela idade eu já estaria sendo um dos favoritos a ganhar o mundial. Que ali naquela época, era em 2001, faltava 2 anos para o Mundial aberto, né? E aquilo, quando ele me falou aquilo, eu pensei, nossa, eu ainda tenho 2 anos para treinar, então eu tinha já quase certeza de conseguiria ser campeão. Mas como é que era esse troço que tu pensava na cabeça, assim, era inabalável, assim, não, tipo, tu não chegava a pensar, não vou ganhar, como é que era? Isso é para outros, assim, porque o cara cresce vendo a fita de outros lutadores, assim, né, e tu te considerava igual a eles, assim, como que era isso na tua cabeça? Então, é engraçado, eu não me imaginava perdendo, assim. Eu sempre achava algum atalho que me fizesse acreditar que eu era melhor do que os outros competidores. Respeitava assim, o estilo deles, estudava cada adversário quando eu ia lutar, mas eu sempre acreditava que, por exemplo, eu usava muito no dia da luta. Eu via ali o atleta e pensava, eu duvido que ele treinou igual eu treinei. Às vezes tinha um dia de treino muito ruim, assim, que eu não tinha conseguido dormir a noite inteira, e aí tinha que treinar no dia seguinte, não tinha opção, você tinha que treinar. E aí eu acordava, eu pensava, ia pro treino desanimado não, mas cansado, e aí eu pensava, se eu tô treinando assim hoje, imagina no dia que eu tiver dormido bem. Eu tentava inverter isso pro lado positivo e isso na luta também fazia, de forma automática. Mas isso tu aprendeu como a fazer isso com a tua cabeça, assim? Como é que tu aprendeu a controlar a mente? Era natural? Na verdade, acho que foi muito por conta do meu pai, né? Eu tinha que correr com ele quando eu era pequeno, corria bastante. E aí tinha assim também chuva, sol, não importa o tempo que tava, a gente ia correr.
E eu estava cansado ali no meio da corrida, aquela corrida longa, e eu tinha que encontrar alguma coisa, alguma forma de fazer com que minha mente ajudasse ao meu corpo, impulsionasse meu corpo a continuar correndo. Porque eu sabia que eu não ia escapar daqueles 15, 20 quilômetros ali, eu não ia poder parar no meio da avenida e ir embora para casa. Então eu encontrava alguma forma ali de impulsionar meu corpo com a minha mente. Então, em 2001 foi o campeonato que abriu minhas portas, né? Foi o campeonato que me deu aquele impulso, me deu aquele ânimo para continuar treinando firme e ir atrás dos meus sonhos, né? Aí esse campeonato foi em setembro, né? E aí esse foi o último campeonato que eu lutei nesse ano, setembro de 2001. Aí em 2002 eu lutei no campeonato europeu. Esse também foi uma infelicidade para um companheiro meu de treino, que eu acabei entrando no lugar dele, que estava escalado para lutar nesse evento, que é o Sérgio da Costa. Ele estava escalado para lutar no europeu em março, só que nesse mesmo evento de 2001, que ele participou também, ele quebrou o braço. E ele não teve tempo hábil para recuperar o braço até março do outro ano. E aí eu acabei entrando no lugar dele e fui vice-campeão europeu. Esse foi um campeonato que esse nocaute foi uma experiência que eu não queria aceitar, né? Não queria ter tido, né? Eu queria ter a minha carreira, passar a minha carreira inteira sem ser nocauteado, né? Mas eu acho que foi uma experiência importante, né? Eu ter lutado ali com o russo que era o top na época, né? Que era o Sergei Ospov. Todo mundo era o mais temido dos russos na época. E assim, faltava muita experiência, né? Ainda era faixa marrom, estava lutando um campeonato ali que eram os 32 atletas, os 32 melhores da Europa. 32 assim, mas tinha eu do Brasil, tinha outro brasileiro, tinha alguns de outros lugares, mas era, vamos dizer, 24 europeus contra o mundo, assim. Então, chegar em vice-campeão num campeonato desse, acho que foi uma conquista muito grande. Também serviu para me impulsionar, além de me dar um alerta para corrigir algumas coisas que eu precisava, né, e não ser nocauteado de novo. Isso, aí eu lutei em 2002 nesse campeonato europeu, fui vice-campeão. Aí no meio do ano chegou a hora de defender meu título no All América. Foi em 2002, no meio do ano, ainda na faixa marrom. Aí cheguei na final com outro atleta que estava despontando ali, que era o Let Kurbanov. Era um atleta também nocauteador, era bem temido ali também. E era um pouco desconhecido ainda, ninguém conhecia muito ele ainda, né? Então não dava para saber a técnica dele, não dava para estudar ele antes, né? Porque ele tinha acabado de chegar no cenário mundial. E nunca aconteceu contigo assim, de tu tá lutando uma luta e dizer, putz, se eu ganhar essa, depois eu vou lutar com um determinado atleta que talvez tu tivesse medo, assim? Tu chegava a pensar nisso ou não? Não, na verdade eu pensava, assim, luta por luta, né? Eu acho que eu usava mais ou menos o mecanismo que eu usava na corrida também. Eu corria 5 km, agora falta mais 5, agora falta mais 5, e aí completava os 15 ou 20. Então na luta era a mesma coisa. Eu passei desse, como é que eu tô? Não me machuquei, agora tem que tomar cuidado com isso, com aquilo, tem que fazer isso, aquilo. Agora o próximo, ele luta assim, assim. Eu ia fazendo meio que também instintivamente, né? Era mais ou menos um cálculo instintivo, né? Era um cálculo instintivo. Eu ia fazendo luta por luta, me preocupando com como eu estava e me preocupando como era o adversário. E hoje que tu já tem experiência de coaching esportivo, né? Tu vem estudando bastante, tu consegue traduzir isso que tu fazia para... O que você tem um nome científico disso, alguma coisa, ou não? Tu inventou essa técnica, é isso mesmo? Não, assim, o que eu fazia instintivamente, depois eu descobri que existem ferramentas para isso, né?
Você mensurar o quanto que qual a sua capacidade hoje, e aí comparar essa capacidade com o quanto você conseguiu evoluir com o tempo. Para tudo isso tem ferramentas, né? E com o coach, através do coach esportivo, eu consegui descobrir essas ferramentas, né? Descobrir o que acontecia comigo. Sim, fiz uma comparação. E aí depois, então, aí tu lutou, foi vice-campeão europeu, foi defender, foi lutar com o Lete. E aí como é que foi isso? Aí a final também, assim, no campeonato ele tinha nocauteado já umas 2 ou 3 pessoas com o mesmo golpe. E aí eu pensei, agora chegou a minha vez de lutar com ele. E talvez tenha sido, não sei bom, mas foi proveitosa a experiência de ter sido nocauteado no outro evento naquele ano, um pouco mais cedo naquele ano, porque eu entrei ali com mais cautela. Eu entrei ali para fazer um jogo eu tinha que vencer a luta, né? Não importava se eu ia ganhar bonito, assim, eu tinha que calcular, eu tinha que não ir com muita sede ao pote. Eu tinha que ser mais cauteloso, me preocupar com a defesa, tanto com a defesa quanto com o ataque também. E isso fez com que eu conseguisse ganhar de uma forma mais inteligente do Lete na final. E o Canchou falou de novo pra ti alguma coisa, que tu estava evoluindo em função do... E no ano anterior ele tinha te dito, né, que tu tinha chance de ser campeão mundial. E aí tu começou então a comprovar isso, né? A partir dos teus resultados. Pô, depois que tu falou com ele, tu ainda foi pro europeu, foi vice-campeão, depois foi novamente campeão pan-americano, né? Sendo bicampeão. Ele te falou alguma coisa? Alguém falou? Na época eu era uma promessa, né? Eu tava ali, nunca tinha participado do Mundial Aberto. Ao mesmo tempo que ele falava, me incentivava, ele falava que estava preocupado com o Japão. Porque ele é japonês, né? Ele queria que a equipe do Japão ganhasse. Então, ele me incentivava, mas ao mesmo tempo ele se preocupava com a equipe do Japão. Uhum. E como é que foi? Porque aí tu já começou a ficar, tu já não era mais um desconhecido, né? De certa forma, tu era um cara que as pessoas esperavam que tu já, mais ou menos já era lógica que tu fosse ganhar, né? O Everton vai lutar, então o Everton vai ganhar, tá certo? A briga agora é pelo segundo lugar. Como é que tu lidava com isso? A pressão foi aumentando, né? Você vai se destacando, vai crescendo na carreira, a pressão vai aumentando, mas eu acho que o que conta muito é o foco que a gente tem, né? Se a gente presta atenção na parte que está atrapalhando a gente, ou seja, a pressão, a gente entra muito pesado para lutar, até mesmo para treinar, a gente não consegue desempenhar bem a nossa função. Então eu procurava isolar essa parte e focar só no que eu tinha que fazer, que era treinar e lutar. Aí foi no ano seguinte eu lutei, ano seguinte já era 2013, que era o ano do Campeonato Mundial. Eu fiz uma luta no Japão, num evento chamado Ichigeki, era uma luta de karatê, não era um torneio, era contra um atleta só. Lutei com ele, venci, mas não saí muito satisfeito. Era um ambiente diferente, era num ringue, não era no tablado, primeira vez que eu lutei num ringue. E assim, eu venci, mas não, assim, eu queria me saído melhor na luta. E eu acho que no final acabou sendo melhor, porque se eu saísse satisfeito dali, eu acho que eu talvez me acomodaria um pouco, e isso no ano do Mundial seria muito perigoso, né? Aí eu treinei mais firme, e aí em julho chegou a hora de defender pela segunda vez o título do Pan-Americano. Que aí foi, assim, eram 63 atletas no campeonato, a equipe do Brasil tinha 7 atletas, e aí, assim, eu fiz no total de 5 lutas. Na primeira luta eu quebrei o dedo da mão. Eu quebrei o dedo da mão, não sabia que tinha quebrado no dia,
né, coloquei um esparadrapo lá e continuei lutando. Tava doendo, o pessoal fala que quando você quebra você não sente, mas você sente sim, tava doendo bastante. E eu não tinha na minha mente a opção de deixar o campeonato, parar, não, eu tô machucado, não. Isso daí não passava pela minha cabeça, eu tinha a responsabilidade de manter o título, né? E a final foi com o mesmo russo que eu tinha lutado em 2002, Sergei Uspov, né? Era a minha oportunidade de fazer a revanche, além de defender, assim, como o campeonato All-América, né, o campeonato pan-americano, não podia deixar um atleta de outra região ganhar. Eu tinha isso em mente também, não como pressão, mas como incentivo que eu colocava para mim mesmo, né? Lutei com o Uspov, foi uma luta dura, fiz três rounds, né? Foi empatando, né? Empatou no peso também, empatou no quebramento também. Aí fizemos o round final que ali não tinha como sair empate. Aí fui declarado vencedor. Foi um dos campeonatos mais duros, com certeza foi a luta mais dura da minha vida. Em todos os esportes que eu fiz, né? Karatê, kickbox, MMA, essa foi a luta mais dura que eu fiz na minha vida. E foi uma experiência valiosíssima que eu levei pro campeonato mundial um pouco mais tarde naquele mesmo ano. Voltei a treinar não muito, assim, como o campeonato foi em julho e o mundial era em novembro, eu tive um tempo para me recuperar bem, até recuperar a fratura. Me preparei bem, assim, acho que toda a equipe está se preparando, a equipe estava muito forte, né? Chegamos no mundial ali um pouquinho mais cedo, né? E na equipe, assim, uma curiosidade, tu te sentia assim, sou o melhor daqui? Porque assim, lógico que a gente não vai falar, né? Porque tem uma questão ali de humildade, de respeito com os colegas também, mas internamente tu pensava, enfileira todos e eu nocautei todos aqui? Não, ainda não tinha esse grau assim de confiança, não. Eu achava assim, qualquer um que eu lutasse, eu não ia vender barato se caso eu perdesse, eu não ia vender barato minha derrota. Claro que eu tinha atletas, na equipe tinha atletas muito mais experientes que eu, né? O favorito da equipe naquela época era o Glauber Feitosa, tinha vários, Mas teve uma vez, né, que o Shiva falou assim, chave A trabalha para Glauber, chave B trabalha para Everton, lembra? Sim, eu lembro. Então, quer dizer, só se importava vocês dois, os outros todos eram coadjuvantes para fazer vocês dois ser campeão. Então, como o pessoal, assim, a equipe, ela é dividida mais ou menos assim, tem os favoritos e tem as pessoas ali que ainda precisam ganhar um pouco mais de destaque, ele fazia esse tipo de jogo de trabalho em equipe, né? Mas não que a pessoa que tivesse ali no campeonato ia entregar se fosse lutar comigo, né? Se a gente fosse lutar, a gente ia lutar normal e com todo mundo com o objetivo de ser vencedor. Treinamos, chegamos uma semana antes lá no campeonato, que aí conseguimos nos adaptar bem ao fuso horário, essas coisas todas, né? Aí chegou o dia de lutar, né? Eram 3 dias de campeonato, sexta-feira, sábado, domingo, uma chave de 240 atletas, uma chave única de 240 atletas. E aquilo lá, eu fui ali com... Eu tinha um pouco já de pressão, né, por ser um dos favoritos ao título, mas ainda era um novato, né? Eu tinha 21 anos na época, né? Então eu não deixava essa pressão me abalar, né, de jeito nenhum. Fui passando as lutas uma a uma, e uma coisa engraçada que aconteceu nesse campeonato é que os favoritos da minha chave não estava fácil, mas os favoritos foram perdendo. E eu fui passando, sim, sem me machucar muito. Mas então tu não pensou que poderia perder em nenhum momento até chegar à final, por exemplo, até chegar às primeiras lutas assim, pra ti era certo que tu ia ganhar? Nem passava pela minha cabeça a derrota, nem passava assim. A preparação que eu tive me deu muita confiança, né? Eu cheguei lá assim,
com a certeza de que eu seria campeão mundial nesse campeonato. E como é que faz esse balanceamento assim, entre a confiança, que é importante o atleta ter, lógico, da arrogância, assim, de subestimar o adversário porque a tua confiança está tão alta? Como é que faz isso para que isso, a confiança, em vez de ser tua aliada, vire tua inimiga? Eu acho que cada atleta ele tem que achar o ponto ótimo ali entre a apatia e a energia ali, né? Ele tem que achar um ponto em que ele não esteja com a energia tão baixa e nem com a energia tão alta, né? Ele tem que procurar conhecer ele mesmo e conhecer o adversário também. Naquela época eu estudava todos os adversários, todos os principais adversários, eu assistia a fita quase todo dia, então eu conhecia a mim mesmo e conhecia os principais adversários, né? É claro que tinha outros que poderiam vir, que eu não conhecia, mas os principais eu conhecia ali, cada passo que ele daria no campeonato. Isso dava assim, uma confiança calculada, né? Você chega lá, não tá fazendo uma coisa simplesmente sendo confiante, ignorando o seu adversário. Não, você está confiante porque você estudou a si mesmo e estudou o adversário. Aí fui passando, sexta-feira fiz duas lutas, no sábado 2 lutas também, e aí chegou o domingo, que é o dia principal. Sobram 32 atletas na chave, e é isso. Aí desse dia sai o campeão mundial, né? São 5 lutas para ser campeão mundial. Fui passando por uma luta, por outra, para entrar entre os 8 atletas. Eu lutei com o Kentaro Tanaka, né? Ele tinha, assim, na verdade eu tinha lutado com ele na final do Pan-Americano de 2001 e ele estava um pouco engasgado ainda com aquilo, né? E na época eu lembro que os atletas ajudavam a fazer a chave do campeonato. E ele escolheu ali os atletas japoneses. Os atletas japoneses. Eles escolhiam ali onde eles queriam estar na chave. E ele escolheu um lugar que ele estaria assim que ele me encontraria para lutar, que me impedisse de chegar entre os 8 melhores do mundo. Só os 8 atletas, só os 8 melhores eles recebem o troféu, né, até o 8º. E ele queria me deixar ali numa situação que eu não chegasse nem entre os 8 melhores. A gente lutou, eu ganhei, ele não chegou entre os 8, ele apostou um pouco alto, né? Ainda deram um empate para ele, né? Mas no final ainda deu tudo certo, eu consegui passar. Tinha uma coisa que ele tinha falado antes, né? Ele falou na revista que sabia como ganhar de ti, não foi uma coisa assim? Sabia. Tem um jeito de ganhar, o Shigezoku ficou bravo, né? Ele falou, não sabe nada. Na época assim, ele falou isso daí. Acho que eu não sei se era para provocar ou se ele sabia mesmo alguma coisa, algum segredo. Eu acho que não tem segredo, acho que o segredo é treinar e depois o resto é você fazer. Tem que mostrar ali como que você faz lá em cima. Não tem muito de segredo, de saber como ganhar de tal adversário. É claro que você vai estudar ele e você vai achar a melhor forma para você de ganhar dele, mas não tem uma fórmula. Sim, que qualquer um que aplique ganhe, né? Acho que depende da interação, né? Entre o que você tem com o que o adversário tem, e ali você montar a estratégia para ganhar. Demorou um pouco para cair a ficha de que era campeão mundial, que era o sonho de infância, de todo o sacrifício que eu passei. Na hora eu não pensei em nada disso, né?